Existem 4 estágios de interesse do cliente. E dependendo do estágio que esse cliente tiver, ele não vai nem cogitar contratar um palestrante. Olha como é forte essa questão do estágio de interesse. Dependendo do estágio de interesse que o cliente tiver, ele não contrataria nem um palestrante super famoso. Dependendo do estágio em que o cliente tiver, ele não contrataria nem um Cortella. Dependendo do estágio de interesse do cliente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui, palestrante, nós discutimos as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso PMP de hoje é o Natal dos palestrantes. Olha que interessante. Assim como no varejo, por que eu coloquei esse nome? Natal dos palestrantes. Assim como no varejo, existe uma época no mercado de palestras, é uma época muito farta. O Natal é uma época muito farta no varejo. E no mercado de palestras também existe uma época que é uma época muito farta. Não é todos os meses do ano, não são todos os meses do ano em que os contratantes de palestras estão loucos atrás de fechar palestras. Os contratantes de palestras corporativos, tá, palestrante? Lembrando, mais uma vez, eu falo muito isso daqui, mas é importante sempre repetir. Todas as dicas que eu passo aqui para vocês são dicas para o mercado de palestras, para empresas, não para a Sebrae, não para a prefeitura, não para a escola, não para a universidade, não para qualquer outro tipo de contratante, mas sim para empresas. E dentro do calendário das empresas, existem alguns meses do ano em que eles estão procurando por palestrantes de uma forma mais farta. E esses meses do ano é o que eu chamo do Natal dos palestrantes. Assim como no varejo, existem os meses em que os contratantes de palestras também procuram por palestrantes. Mas antes de eu falar quais que são esses meses em que existem uma alta de demanda, quais que são esses meses em que os contratantes, as empresas, estão procurando por muitos palestrantes, que não são os meses que tem muitos fechamentos de palestras. Nós falamos isso há alguns podcasts atrás, quando a gente falou da sazonalidade do mercado de palestras, a gente falou dos meses em que tem fechamentos, dos meses de alta de procura de palestras, que são totalmente diferentes dos meses de altas de palestras, de eventos. Muitos palestrantes acabam acreditando que dezembro, janeiro é um bom mês, porque ele vê muitos eventos acontecendo naquele mês. Só que aqueles palestrantes que estão fazendo eventos naqueles meses, fecharam aqueles eventos semanas, às vezes meses antes da data do evento. Então, data de procura, data de evento, são duas sazonalidades, duas épocas totalmente diferentes. E o que nós vamos falar hoje, o Natal dos palestrantes, são as datas dentro da época de procura. Lucas, mas você não já falou isso em outro podcast? Não. Naquele PMP eu foquei em sazonalidade. E nesse PMP eu vou focar no comportamento do cliente e por que existe essa sazonalidade. A gente vai trabalhar hoje em cima do comportamento do contratante de palestras, do comportamento do gerente de RH, da empresa. Fechou? Mas antes da gente se aprofundar aqui, eu quero passar os 2 recados de sempre para você, palestrante. Primeiro recado, se você estiver assistindo esse podcast pelo Instagram, gravado ao vivo, se você estiver ouvindo esse podcast pelo Spotify, palestrante, eu estou compartilhando slides aqui no YouTube. Caso você queira ver os meus slides, caso você queira ver as dicas escritas aqui no slide para escrever também, caso você aprenda de uma forma muito mais fácil, vendo, visualizando, eu sugiro que você venha aqui para o YouTube, fica a dica palestrante e assista ao vivo com slides, ou então depois que eu editar e disponibilizar lá, vai estar com os slides também.
Segunda dica para você, palestrante, que está assistindo ao vivo ou para você também que está assistindo gravado, deixe um comentário, caso você fique com alguma dúvida, caso você fique com alguma curiosidade, caso você queira deixar alguma observação sobre algo que eu estou falando. Você viveu coisas diferentes? Você viveu coisas parecidas com o que eu estou falando? Então deixa aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Talvez o seu comentário possa até virar um episódio de um novo podcast Mercado de Palestras. Fechou? A Nath, ela tá esperta aqui com os comentários, vai jogar sua pergunta para mim. Então, vamos lá começar o nosso episódio de hoje. Olha que interessante. Como eu falei, hoje, apesar de eu trazer novamente aqui o Natal dos palestrantes, e por que o Natal dos palestrantes? Porque assim como acontece no Natal, dentro do mercado de varejo, em que há uma alta de demanda, em que todas as lojas têm um boom de vendas, existem alguns meses do ano em que os palestrantes, o mercado de palestras, também tem um boom de vendas. Isso acontece por causa do comportamento do contratante de palestras. Isso acontece porque não são todos os meses do ano em que o contratante, o gerente de marketing, o gerente de RH, está procurando por palestrantes. E olha o grande problema, quando o palestrante ele fica vendendo nas redes sociais, no site, no Media Kit, no e-mail, toda hora, em todos os meses, o que ele vira? Palestrante chato. Você lembra, antigamente na TV, quando a gente ia assistir um filme, a gente estava assistindo o filme, na melhor parte daquele filme entrava, bum, uma propaganda. E muitas vezes aquele produto que estava sendo ofertado ali na propaganda era o produto que a gente não estava interessado naquele momento. Na verdade, era aquela propaganda se tornava chata, porque entrou bem na parte que eu não queria. Eu queria ver o que acontecia ali com o vilão do filme. Mas bem naquele momento a propaganda entrou. Uma propaganda que me interrompeu. E é por isso que no marketing nós chamamos esse efeito de propaganda interruptiva. Porque me interrompeu, não é interessante para mim. Olha como esse mesmo efeito se repete no mercado de palestras. Quando você não entende que existem meses do ano em que o cliente definitivamente não está procurando por um palestrante, quando você não entende em que existem etapas de interesse dos clientes, dos contratantes de palestras corporativas, das empresas, você acaba vendendo em todo lugar, porque você quer que as pessoas te conheçam. Eu entendo. Você quer aumentar o seu raio de impacto, aumentar a quantidade de empresas que conhecem você como palestrante, que conhecem a sua palestra. O problema é que quando você não entende dos estágios de interesse e quando você não entende os meses em que há uma alta de procura de palestras, você acaba interrompendo e se tornando chato, igualzinho às propagandas da TV. Você acaba se tornando um palestrante interruptivo. Esse é o grande problema de você não entender tudo isso que eu te mostrei no último episódio em que eu falei sobre sazonalidade, nesse episódio de hoje em que eu vou falar sobre os estágios de interesse do cliente. Esse é o grande problema. Como eu estava falando aqui, existem 4 estágios de interesse do cliente. E dependendo do estágio que esse cliente tiver, ele não vai nem cogitar contratar um palestrante. Olha como é forte essa questão do estágio de interesse. Dependendo do estágio de interesse que o cliente tiver, ele não contrataria nem um palestrante super famoso. Vamos trazer o nome aí para exemplificar. Dependendo do estágio em que o cliente tiver, ele não contrataria nem o Cortella. Você tem noção? O Cortella, o palestrante mais procurado do mercado de palestras, mais contratado do mercado de palestras, o cara não contrataria nem o Cortella, dependendo do estágio de interesse do cliente. Quais são os estágios de interesse, Lucas? Existem 4. O primeiro estágio é o estágio da inércia. É exatamente esse estágio aqui que faz com que muitos palestrantes sejam ignorados. Porque o estágio da inércia, ele simplesmente deixa o contratante, o gerente de RH, as empresas, em um estágio em que ele não está se movimentando para a contratação de palestrantes. Na verdade, ele não está se movimentando para a criação de um evento, que a ideia de criar um evento, a ideia de montar, de levantar o budget de quanto vai custar aquele evento, vem muito antes dele cogitar contratar um palestrante. Então, primeiro, ele flerta com a ideia de criar o evento, para depois pensar na possibilidade de trazer o palestrante. No estágio da inércia, o contratante não está preocupado nem na criação de um evento, porque ele tem outras preocupações internamente da empresa dele. Ele está preocupado, às vezes, com a meta dele. Ele está preocupado, às vezes, com
a gente está falando do gerente de RH. Então, com algum tema relacionado ao desenvolvimento de pessoas na empresa dele, enfim, ele está preocupado com vários outros assuntos e evento não está nessa pauta. Esse é o cliente do estágio da inércia. E o que você tem a ver com isso, palestrante? Quando você entra em contato com clientes que estão no estágio da inércia, oferecendo a sua palestra, o que acontece? Você é ignorado, porque esse é um assunto que não interessa para esse cara nesse momento. Quando você entra em contato por e-mail com um contratante que está no estágio da inércia, você se torna um palestrante interruptivo. Você está interrompendo e está sendo chato. Ah, Lucas, mas caramba, essa palavra é forte. Sendo chato, será mesmo que é isso? Bom, vamos supor que você está andando, vou colocar aqui na 25 de março, aqui em São Paulo. Para quem não é de São Paulo, 25 de março é um local super movimentado aqui em São Paulo, um local de compras, tanto na 25 de março quanto na Santa Efigênia, aqui de São Paulo, que tem, os dois são esses dois locais têm esse perfil de ser um local de compra, onde vai muita gente de todos os lugares do Brasil comprar coisas, porque teoricamente lá é mais barato, né? Todos esses dois lugares têm pessoas que quando você está andando na rua, te abordam e falam: o que você precisa? Como posso te ajudar? Eu não sei o nome desses caras, mas são pessoas que tentam te levar até lojas e eu acredito que eles devem ganhar comissão se você compra na loja que ele levou. Então, você está passando ali na rua, numa quadra, tem umas 10 pessoas que te perguntam. Você acabou de chegar aqui nessa quadra, antes de você atravessar a próxima esquina, tem umas 10 pessoas que te perguntam: tá procurando o quê? Posso te ajudar? Tá procurando não sei o quê? Procurando não sei o quê? E toda hora você precisa ficar falando: não preciso de ajuda. Se você falar que precisa de ajuda, esse cara vai te acompanhar a sua caminhada inteira no seu passeio, tentando comissionar, te levar até uma loja e ganhar uma comissão em cima da venda que o lojista vai fazer para você. E o que isso tem a ver com você, palestrante? É exatamente por isso que eu falo que você corre o risco de ser chato quando aborda um contratante que está no estágio da inércia. Apesar de você oferecer algo que é interessante para esse cara, não nesse momento, mas vira e mexe, é interessante para aquela empresa, já que ela contrata palestrante, naquele momento ele não está precisando. E lembre-se, você não é a única bolachinha do pacote. Existem vários outros palestrantes no mercado de palestras. É um mercado com uma oferta gigantesca. Muitos palestrantes que não fazem noção do que eu estou compartilhando com você aqui nos podcasts, nos nossos episódios do podcast de mercado de palestras. Ou seja, muitos palestrantes que saem entrando em contato com o contratante, não importa a época do ano, não importa o estágio de interesse dele. Muitos palestrantes que estão sendo chatos. Muitos palestrantes que às vezes podem até não estar sendo chatos, mas por ele estar entrando em contato com um contratante naquele momento e por ter muitos outros palestrantes também fazendo a mesma coisa, esse contato excessivo de palestrantes se torna chato para mim como contratante. E quando você é mais um a fazer oferta nessa mesma época, você se torna mais um palestrante chato. Esse é o perigo de você entrar em contato com um contratante que está no estágio da inércia. O segundo estágio que nós temos é o estágio do insight. E como o próprio nome fala, aqui os contratantes começam a ter insights que precisa de palestrante. Nesse estágio, o contratante ele já está cogitando criar um evento na empresa dele. Lembra que a contratação de um palestrante vem sempre depois que ele pensa na possibilidade de criar um evento, que ele levanta o budget da criação daquele evento, que ele está desenhando a montagem daquele evento. Aí vem a ideia do palestrante, aí ele começa a ter insights de possíveis palestrantes. E por isso que eu digo que o palestrante ele precisa criar relacionamento com os contratantes, em vez de ficar vendendo toda hora. O palestrante que ele foi chato no estágio da inércia, ele provavelmente vai ser ignorado no ato do contato. Mas o palestrante que ele conseguiu despertar interesse daquela pessoa, do contratante, e ele conseguiu, ao longo do tempo, criar um relacionamento, quando o contratante, quando o cliente, ele entra no estágio do insight, vai vir como um insight na cabeça dele, você que está se relacionando com ele durante todo aquele tempo. As possibilidades aumentam, pelo menos, disso acontecer, tá? Depois do estágio do insight, nós temos o estágio do NIC. E para você que não sabe o que é o NIC é uma fórmula que eu criei, é um método que eu criei para ranquear todos os palestrantes do Brasil. Então, se você é um palestrante, você necessariamente está ranqueado dentro de um dos 4 estágios do método NIC, tá?
Então, quando o cliente está no estágio do NIC, ele está no estágio em que ele está considerando palestrantes que estão melhores ranqueados no método NIC. Lá no método NIC, só para dar uma recapitulada, nós temos 4 estágios. Nós temos o nível do legado, que aqui estão os palestrantes mais caros do Brasil, Flávio Augusto, por exemplo. Nós temos os palestrantes do nível dos super-heróis, que aqui estão os palestrantes mais populares do Brasil, então Cortella, por exemplo. Depois nós temos os palestrantes do nível do progresso, que aqui tem palestrantes super estratégicos, que já estão cobrando 10 mil ou mais pelas palestras deles, e que em breve tem alta possibilidade de passar para o nível super-herói, de ser visto como super-herói por empresas que ainda nem conhecem ele. E aqui tem o último estágio, que é o nível dos desconhecidos. Como eu disse, nível do legado, primeiro estágio, nível do progresso, o último nível. O interesse dos contratantes, ele varia de acordo com o seu nível. Então, quanto mais baixo você tiver aqui nesse ranking, mais baixo vai ser o interesse do contratante de palestras por você. Então, quando o contratante está no nível do NIC, ele escolhe palestrantes de acordo com esse ranking. E é por isso que talvez você tenha a sensação de que os palestrantes que são populares são mais contratados. Por quê? É evidente que os palestrantes mais populares despertam mais interesse. E por despertar mais interesse, eles acabam sendo mais contratados. Os palestrantes do nível dos desconhecidos, eles são menos contratados, simplesmente porque eles despertam menos interesse. E o contratante que ele está no estágio do NIC, ou seja, o contratante que ele começa a se movimentar para contratar o palestrante, ele acaba buscando palestrantes que despertam mais interesse nele. É óbvio, não faz sentido ele sair procurando por palestrantes que não despertam nenhum interesse, que não são conhecidos. Quando eu digo conhecido, eu não quero dizer popularmente conhecido, eu quero dizer conhecido por ele. E quando você desperta o interesse do contratante, você acaba se tornando conhecido dele. Tem muitos casos de palestrantes que eu não conheço, ou pelo menos não conhecia, e o contratante entrou em contato comigo aqui pedindo por esse cara. Eu nem sabia que esse cara era um palestrante. E eu entrei em contato porque um cliente meu pediu. Você percebe? Esse palestrante, ele despertou interesse nessa empresa. Apesar de ainda não despertar interesse popularmente, ele interessou essa empresa. E foi por isso que essa empresa entrou em contato comigo. Aqui no estágio do NIC, a gente tem, mais uma vez, repetindo, os contratantes que se movimentam para contratar palestrantes. Então, perceba, no estágio do Insight, ele ainda não está se movimentando. Ele está pensando nas possibilidades de palestrantes. No estágio da Inés, ele não está pensando nem no evento. Ele não tem nem evento marcado ainda, nem evento sendo colocado em pauta. Mas no estágio do NIC, ele já está se movimentando, ele já está procurando palestrantes para fechar a palestra. Então, aqui no estágio do NIC, que entram aqueles meses que eu passei para você no último podcast Mercado de Palestras, que são os meses de alta, de procura por palestrantes. Lucas, quais são esses meses? Se você não assistiu o último podcast Palestrantes, você vai precisar assistir, porque eu não vou repetir aqui quais são esses meses. Porém, esses meses em que há alta de procura de palestrantes, eles se encaixam exatamente aqui no estágio do NIC, no estágio em que os contratantes estão se movimentando para procurar palestrantes. Teve um outro episódio, que eu acredito também que foi na semana passada, se eu não me engano, há 1 ou 2 episódios atrás, em que eu falei sobre Google Ads, sobre anúncios no Google. Aqui, fazendo um link entre aquele episódio e esse episódio de hoje, os palestrantes, olha que interessante, como tudo se amarra, como tudo faz sentido. Os contratantes que eles estão no estágio do NIC, eles são os contratantes que vão entrar em contato com você caso você faça anúncios no Google Ads. Por quê? Porque eles estão se movimentando para contratar palestrantes. Ele está pesquisando na internet. E quando você está lá na internet, quando você está anunciando no Google, esse cara ele vai te ver e ele vai acessar seu site. E pode ser que ele faça a cotação da sua palestra. Por quê? Porque ele está no estágio do NIC. Se você é um palestrante que você causa a percepção de ser um palestrante que não está no nível desconhecido, se você é um palestrante que causa a percepção de ser um palestrante do nível do progresso ou do nível do super-herói, você inevitavelmente vai ser procurado clientes que estão no estágio do NIC, que estão se movimentando para contratar palestrantes. E o último estágio aqui é o palestrante do nível do fã. É o contratante que ele é tão fã de um palestrante
que ele espera o tempo que for pela disponibilidade desse palestrante, ele paga quanto for para contratar esse palestrante. E aí você já deve imaginar alguns palestrantes que são eleitos por contratantes para esperar e pagar quanto que for pela palestra dele, né? Tipo Cortella, Bernardinho, que mais? Zico. Olha, o Zico, ex-jogador de futebol, tem um caso aqui de um cliente nosso que é diretor de uma empresa, esperou quase 2 anos para contratar a palestra do Zico, porque ele estava lá na China, era na época que ele estava na China, treinando o time lá, e ele não conseguia vir para o Brasil. Então, esse cara esperou quase 2 anos para contratar a palestra do Zico. Por quê? Estágio do fã. E por que o Zico desperta tanto interesse nesse cara? Provavelmente ele tem memórias muito fortes do passado dele, talvez até ligadas ao pai dele, ligadas ao avô dele, em que o Zico ele está atrelado, está amarrado. E o Zico vai chegar lá na empresa dele. O que isso tem a ver, Lucas, com a empresa do cara? O Zico, o primeiro que o contratante, nesse exemplo que eu estou te dando, é o dono da empresa. Começa por aí. Segundo, que o Zico, ele fala sobre trabalho em equipe, fala sobre liderança. Então o cara já é fã do Zico. O Zico fala sobre esse assunto que ele precisa lá na empresa dele. O que ele vai fazer? Vai levar o Zico para a empresa dele. Mas olha o movimento, como tudo começa no interesse. O Zico despertou muito interesse desse cara, ficou na lembrança, na memória dele. E talvez você, palestrante, não seja um Zico, não vai ficar na memória do pai, do avô, do próprio contratante. Mas você consegue fazer esse mesmo efeito de uma forma, tá bom, um pouco menos potencializada. O cara jogou na Copa do Mundo, o cara passou na TV, o cara é um dos heróis do futebol brasileiro. Talvez você não consiga com essa potência, mas talvez você consiga usar esse mesmo modus operandi do despertar interesse para poder ficar na memória dos contratantes também. Percepção, quando você pega o significado da palavra, nada mais é do que você fazer as pessoas aprenderem por meio dos sentidos, por meio dos sentimentos. Então, o que você pode fazer para despertar os sentimentos das pessoas? Fazendo isso, provavelmente você vai despertar o interesse das pessoas, assim como o Zico fez. Fazendo isso, provavelmente você vai ficar guardado na memória das pessoas. Faz sentido, palestrantes? Porque é importante que você não venda palestras para quem ainda não te conhece. Acho que ficou muito bem claro aqui, entendendo os 4 estágios de interesse do cliente, né? Mas, deixando mais claro aqui para vocês, por que é importante que você não venda palestras para quem ainda não te conhece? Simplesmente pelo fato de você ter altas chances de ser um palestrante chato, um palestrante interruptivo, um palestrante que está oferecendo uma coisa que aquele contratante, que aquele cliente não quer contratar, pelo menos naquele momento. Você está fazendo a mesma coisa que muitos outros palestrantes provavelmente também estão fazendo naquele momento. Talvez muitos outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. E aí, como você ficar marcado na cabeça de um contratante como um palestrante que faz a mesma coisa, que tem outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você e também estão fazendo, como que você quer se diferenciar desse seu concorrente, desse outro palestrante? Fica difícil. Você ficou percebido aqui na cabeça daquele contratante como igual. Lucas, o que eu tenho que fazer? O que eu faço então para que isso não aconteça? É necessário que você entenda os estágios de interesse, é necessário que você saiba os meses de interesse dos contratantes de palestras, os meses que os contratantes estão no estágio do NIC, procurando, se movimentando por palestrantes, e aí sim, nesses meses, você vende a palestra. O que você vai fazer em todos os outros meses? Você vai se relacionar, você vai despertar sensações e sentimentos na cabeça do seu cliente, do contratante de palestras. Você vai despertar percepção, você vai despertar interesse na cabeça desse cara, para que quando ele esteja no estágio do insight, para que quando ele esteja no estágio do NIC, ele cogite contratar você, porque você foi percebido de uma forma totalmente diferente daqueles outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Quando você faz diferente, você tem resultados diferentes. Por que isso daí funciona melhor do que você simplesmente sair vendendo? É básico. Você não é chato, você não está sendo interruptivo. E, acima de tudo, você está oferecendo algo exatamente no momento em que aquele cliente está procurando. Percebe que não é só sobre palestras? Isso é uma regra para qualquer coisa que você for vender. Se você estiver vendendo banana na feira,
e montar sua barraquinha na terça-feira, não sei se vão ter pessoas ali que vão comprar banana, porque você só vai ter a sua barraquinha. Mas se você vai ali em dia de feira, quinta-feira, domingo, vender banana, vender pastel, é muito provável que a quantidade de pessoas que procurem por pastel, que procurem por banana, vai ser maior, porque as pessoas já estão adaptadas a comprar esse tipo de produto nesses dias. Viu? Não é só sobre o mercado de palestras, é sobre qualquer mercado. Quando você não vende o que as pessoas estão procurando, no momento em que as pessoas estão procurando, você tem altas chances de ser chato, de ser interruptivo e de ter fracasso nas suas vendas. E se isso acontece, você cada vez mais vai desanimando, cada vez mais vai se frustrando e aumenta a chance de você desistir da sua carreira como palestrante, ou seja lá o que você estiver vendendo. Entendeu, palestrante? Então, isso funciona assim, simplesmente porque é uma regra do mercado, em geral, não só do mercado de palestras, é uma regra do mercado, da oferta e da demanda. É necessário oferecer produtos que as pessoas estão procurando no momento em que elas estão procurando. É por isso que é tão importante você conhecer o seu cliente. Olha só, palestrante, é muito importante que você conheça o seu cliente. Tá vendo por quê? Olha só, palestrante, tá vendo por quê? Eu sempre falo que o seu marketing, a sua comunicação precisa focar em um tipo só de contratante. Esquece as empresas, esquece o Sebrae, esquece a universidade, esquece a escola, esquece prefeitura, esquece todos os outros contratantes. A sua comunicação precisa focar na empresa. Que imagina você ter esse trabalho mental para entender o comportamento de todos os outros 6 tipos de contratantes de palestras. Você vai fritar. Foca em um tipo de contratante, no que te dá melhor resultado. Nas empresas. Assiste os podcasts do mercado de palestras, entenda o comportamento desses caras e aí sim você começa a criar comunicação voltada para o comportamento desses caras aqui. Você começa a entender quando esses caras estão procurando por palestrantes, que foi o que eu falei no último podcast. Como você pode fazer proveito dessas épocas de procura, que foi o que eu falei no podcast quando eu ensinei para você como utilizar estratégias para anunciar no Google Ads. Entenda quais são os meses em que ele está procurando, os meses que ele não está procurando e o que fazer, que é o que eu estou te mostrando nesse nosso episódio de hoje. E você vai ver que isso vai funcionar de uma forma muito melhor do que talvez o que você está fazendo hoje, tentando se comunicar com todo mundo, tentando agradar todo mundo. Tenta agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. Frase clichê que se encaixa perfeitamente nisso que a gente está conversando hoje. Então, por que funciona melhor assim? Lei de mercado, palestrante. Funciona para qualquer produto, qualquer serviço. Isso que eu estou te falando aqui. É o puro suco do marketing. Você percebe como é importante esse negócio de percepção? Se você oferece um produto, a gente está falando de palestras, se você oferece sua palestra em um momento em que aquele contratante, aquele possível cliente não está procurando, você não vai ser nem percebido por ele. A gente tem um sistema aqui no nosso cérebro que se chama SARA. É um sistema em que ajuda a gente a perceber de uma forma muito mais rápida coisas que estão dentro do nosso radar. Esse foi um sistema que está sendo desenvolvido no cérebro humano há milhares de anos. Imagina, lá na época das cavernas, quando aparecia lá um homem das cavernas, ele ia caçar, ele a todo momento estava em risco de vida. A qualquer momento poderia aparecer um tigre, poderia aparecer um mamute, poderia aparecer uma outra fera e matar aquele homem da caverna. E é por isso que o SARA desse cara estava sempre ativado para qualquer barulho que ele ouvisse, para qualquer animal estranho que ele visse. Era por isso que ele estava sempre escondido e sempre alerta, atento para qualquer ameaça. Nós hoje não precisamos nos preocupar com mamutes, com tigres, com leões, mas não é por isso que nós perdemos essa habilidade, o SARA. Para fazer um paralelo, é só você lembrar da última vez que você teve alguma pessoa, algum familiar, algum conhecido próximo que ficou grávida. É só você se lembrar da última vez que você quis comprar algum celular, algum carro, da última vez que você quis comprar alguma coisa. Provavelmente você começou a ver vários carros na rua igualzinho o carro que você queria comprar. Provavelmente você começou a ver várias outras mulheres ficando grávidas simplesmente porque uma pessoa próxima a você está grávida. Isso é o SARA. O SARA te ajuda a perceber coisas que estão dentro do seu radar.
E o que isso tem a ver com o mercado de palestras? Quando o contratante de palestras está no estágio da inércia, ele não está se movimentando para procurar palestrantes, o SARA dele está desativado para palestrantes. Qualquer palestrante que entra no radar dele é ignorado. Qualquer palestrante que insista nisso é chato. Se uma quantidade alta de palestrantes está entrando em contato com esse contratante, mesmo que o palestrante não insista, ele vai ser chato, porque ele vai ser mais um palestrante entrando em contato com aquele contratante de palestras. Então, a forma como você é percebido é muito importante para você, palestrante. É importantíssimo. Mas quando é o Natal dos palestrantes? Eu sou um cara muito bonzinho com vocês, palestrantes. Fala a verdade. Você que está assistindo aí o nosso episódio de hoje ao vivo, você que está assistindo gravado, a gente tem ao vivo aqui o Marcos, o Silvio. Eu sou um cara muito legal com vocês. Além de trazer todas essas informações preciosíssimas, que poderia estar em uma faculdade. Tudo isso que eu passo aqui poderia ser uma matéria de faculdade. E eu ainda trago informação que eu falei que não ia trazer. Eu falei que os meses em que há alta de procura por palestrantes, você ia precisar assistir lá o último episódio. E, de fato, tem 3 meses em que eu não coloquei aqui. Eu coloquei aqui os 3 meses em que há alta de fechamentos de palestras, e não alta de procura. Mas, coincidentemente, os 3 meses em que tem alta de fechamentos de palestras coincidem com os 6 meses em que tem alta de procura de palestras. Se você assistiu o último episódio, você viu que existem 6 meses em que os palestrantes estão no estágio do NIC, estágio do Insight, que eles estão cogitando por palestrantes. Tem 6 meses, e eu passei lá no último episódio. Desses 6 meses, 3 são meses em que existe uma alta de procura por palestrantes, e não uma alta de fechamento de palestras. Esses são os 3 meses em que o contratante está no estágio do Insight, no estágio do FAN e no estágio do NIC. Ele está se movimentando para contratar palestrantes. O SARA dele está ativado para palestrantes. Se você entra em contato com o contratante, com as empresas, em algum desses meses, vendendo a sua palestra, e você já tem um relacionamento com esses contratantes, não relacionamento de venda, mas um relacionamento de transformação. E o que é o relacionamento de transformação? Já falei em outros episódios também. Você aumenta as possibilidades de ser contratado. Você aumenta as possibilidades de ser cotado. E se você tem mais cotações, você aumenta a possibilidade de ser contratado por esse contratante. Então, janeiro, fevereiro, março são os meses de alta de procura por palestrantes. E os meses de alta de fechamentos eu vou trazer para vocês, pode ter certeza, em outros episódios do podcast Mercado de Palestras. Mas isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês, palestrantes, hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham tirado alguns insights desse comportamento dos contratantes de palestras do nosso episódio de hoje. E é isso. Depois vai lá nos Stories Silvão, Marcos, que estão assistindo aí o nosso episódio ao vivo, que eu vou deixar uma caixinha de perguntas abertas para temas de podcast que vocês querem ver aqui. Então, vocês dois aí que estão ao vivo aí assistindo a gente, eu já deixo o recado aqui, depois vai lá, eu vou perguntar. E eu queria saber de vocês aí que está todos os dias aqui assistindo os podcasts, o que você gostaria que eu falasse aqui no podcast Mercado de Palestras, tá? Já vai matutando aí na cabeça de vocês. Bom, esse foi o podcast Mercado de Palestras de hoje. Aqui eu trago para vocês as estratégias necessárias para que você, palestrante, faça parte do grupo de palestrantes mais procurados, mais queridos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso episódio de hoje foi o Natal dos Palestrantes. Espero que você tenha tirado alguns insights. Tamo junto e até amanhã. Tchau, tchau.